Vamos ministrar então a palavra de Deus. Abre aí a palavra de Deus em Romanos capítulo 6. Verso 23. Romanos 6, 23. Fala o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira coisa que nós temos que saber o que é morte, e a segunda, o que é vida eterna. Porque isso vai traçar o rumo da sua eternidade, do seu futuro. E o que é morte? Pastor, morte é o fôlego de vida de alguém ir embora. Se fosse só isso, estava bem, mas não é só isso. Uma pessoa, ela pode morrer duas vezes. Ela pode morrer aqui e pode ter uma segunda morte. A Bíblia diz sobre segunda morte, porque o salário do pecado é a morte. Qual morte? Abre comigo Apocalipse, capítulo 20. Existe uma segunda morte, que o salário do pecado, para quem não tiver pago a sua dívida, ele vai para essa morte. Apocalipse 20, verso 13. Haverá um grande julgamento, e os mortos terão que comparecer diante de um tribunal. E aqui diz: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Continua. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é qual morte? A segunda. O lago de fogo. Então não se iluda. Teremos que comparecer diante de um tribunal. E cada pecado que nós cometemos tem um salário. Fala, morte. Ah, mas eu entreguei minha vida para Jesus. E porque você entregou sua vida para Jesus, você vai ficar fazendo conta? Você vai ficar fazendo conta para ele pagar? Porque alguém tem que pagar a sua conta. Porque se alguém não pagar a sua conta, você vai para aquele ali. Você vai, são dois tribunais. Ou você vai comparecer diante de um, ou você vai comparecer diante do outro. O primeiro tribunal, abre aí comigo, 1 Coríntios 5:10. 1 Coríntios 5:10. Ah, não, segunda, desculpa. 2 Coríntios 5:10. Segunda. Todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse tribunal, ele não é para condenação. O tribunal de Cristo é para galardão. E quem está salvo vai ter que comparecer, porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Mas o galardão, fala para o irmão, é diferenciado. O galardão é diferenciado. Jesus falou: amontoa o seu tesouro no céu. Aonde você tem amontoado o seu tesouro? Mas para quem não tem a sua dívida paga, vai para outro tribunal. Abre comigo Apocalipse capítulo 20, verso 12. Pode botar o 10, pode botar o 10. 11, desculpa, caduca, o cara está caducando. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Continua. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono.
Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito em livros. A pessoa, tudo que você faz é anotado. Misericórdia, pastor, tudo é anotado, tudo é anotado. E quem entregou a vida para Jesus, o que aconteceu com o livro dele? Fala, foi apagado. A glória a Deus que ele foi o quê? E a Bíblia diz que Deus não se lembra mais. Não se lembra? Dá uma amnésia em Deus. Deus esquece, esquece. Você devia aprender a perdoar como Deus, esquecer. Porque nós não perdoamos como Deus, nós ficamos lembrando. Abre comigo Jeremias 31, 34. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Não ensinar, isso aqui é a nova aliança. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois perdoarei. O que está escrito aqui? Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados. Fala, jamais me lembrarei. Então o livro é apagado. Porque se tiver escrito, ele vai lembrar, sim ou não? E o livro, ele só é apagado por uma borracha especial. É o sangue de Jesus que apaga. Não tem outro jeito de apagar livro, a não ser através do sangue. O que é sangue, pastor? Será que vem um sangue vermelho no livro? A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. E você acabou de ler que o preço do pecado, fala, é a morte. Você acha que Jesus morreu uma vez só? Você está enganado. Ele morreu as 2 vezes. Para experimentar por você a morte. Para você não ir para lá. Você pode dar um glória a Deus que ele experimentou? E o que é a segunda morte? É o lago de fogo, mas e aí? Acabou o lago de fogo? Acabou? A segunda morte é a separação eterna de Deus. Acabou. Não tem mais graça, não tem mais jeito, é a separação. Morreu uma vez, tranquilo. Morrer 2, fala misericórdia. Quando foi que Jesus experimentou a segunda? Eu vou dizer para você, quando Adão pecou, você tem que saber o que é pecado. Porque muitos dizem, pastor, pecado é errar o alvo. Errar o alvo é pecado. Mas a Bíblia diz o que é pecado. Abre comigo 1 João, capítulo 3, verso 4. Iniquidade é prática de pecado. E aqui está dizendo, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. O que é o pecado? Volta lá. O pecado é o quê? Qual lei? Essa que está aí na sua mão. Transgrediu, pecou. Fala, misericórdia, transgredi, pequei, é. E a Bíblia diz que todos pecaram. Todos transgrediram a lei. Todos morreram. Todos estavam separados de Deus. E se morresse separado de Deus, era o lago de fogo. No dia de ceia, você tem que saber o preço pago pela sua vida. Deus falou, eu vou deixar o meu filho experimentar o que é ficar separado de mim, para ele saber o que é o Rodrigo e todos ali, quando andavam na prática do pecado, separados de mim. Como que um homem sem pecado vai experimentar a morte? A não ser o quê? Abre comigo Mateus 27. A não ser o quê? Jesus não tinha pecado. Como que ele vai ficar separado do Pai se ele nunca pecou? Impossível separar alguém sem pecado de Deus. Jesus falou, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, porque ele não tem o quê? Abre comigo, Mateus 27. Você acredita que Deus fez isso com o filho dele, por sua causa? Acredita? Como é que Jesus vai entender o que sou eu separado? Eu, quando eu estava no mundo, mentindo. Eu, quando eu estava no mundo, achando tudo normal. Como que ele vai me socorrer se ele não sabe o que sou eu separado de Deus no meu pecado?
Olha aqui, ó. Mateus capítulo 27. Qual que é o preço do pecado mesmo? A morte. Mateus capítulo 27, 45. As horas em Israel são diferentes da nossa. Lá, hora sexta é meio-dia, até as 3 da tarde. Nessas 3 horas, veio sobre ele trevas. Sabe o que é as trevas? O meu, o seu pecado, o pecado de quem já havia nascido, de quem ia nascer, do mundo inteiro veio nele. Por quê, pastor? Se você não sabe como era pago o pecado no Antigo Testamento, e tinha pecado que não tinha jeito de ser pago, a não ser com a morte, eles pegavam um animalzinho. Você imagina um cordeiro de 1 ano, sem defeito, branquinho, bonitinho, tipo um cachorrinho poodle. Aí eu briguei com a minha mulher, chegava no sumo sacerdote, falei, briguei com a minha mulher. Ele falou, é mesmo? Põe sua mão na cabeça do cordeiro. Presta atenção. Transfere o seu pecado para o cordeiro. Agora vem cá para você ver uma coisa. Pegava, cortava a garganta dele na sua frente. Você via ali ao vivo o preço do seu. Um animal inocente morrendo por causa do pecado de alguém que tem consciência, de um homem. E eu fico imaginando Jesus chegando no Jordão para ser batizado. Devia estar numa alegria, né? Todo mundo batizando, ele chegou, que bênção. Abre comigo, João, capítulo 1. E de repente ele ouve, escuta essa frase. Vamos lá. Fica imaginando a alegria. João, o primo dele. E ele chegando no Jordão, verso 29, João 1, 29. E o primo dele vira para ele. Fala que ele é o quê? Misericórdia. Sabe o que é isso? Eis o cordeiro, ó. É esse aí que vai receber os pecados do mundo inteiro e vai ser o quê? Sacrificado. Eis o cordeiro. Você já imaginou você com 30 anos de idade? Uma vida inteira pela frente, com amigos, você estudou, você frequentava uma sinagoga, você aprendeu a fazer casa junto com seu pai, você tem irmãos e irmãs, e de repente alguém olha para você e fala, ó o cordeiro. Na hora, pode saber, ele veio para isso. E quem enviou ele para isso? O Pai enviou ele. Porque Deus amou você de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Para que se você andar com ele, crer nele é andar com ele, você não vai experimentar a segunda morte. Não vai experimentar a segunda. Então, naquela cruz, volta lá comigo em Mateus 27. Alguém estava colocando nele os pecados meu e seu. Você já pensou? Ele estava lá na cruz, já todo arrebentado. E eu fico imaginando meio-dia em Israel, nessa época, não tem uma nuvem no céu. É igual esse céu que nós estamos aí. Claro, azul. De repente, preto, escuro, sem uma luz. E ali na cruz, o Pai pegou a mão, pôs na cabeça dele. Pai, tudo que você fez foi em cima dele. Todo o pecado seu, meu, da sua 10ª geração, do mundo inteiro, 3 horas em cima dele. E foi o Pai que pôs a mão nele. Abre comigo Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar, quando ele der a sua alma. Ninguém matou Jesus, ele deu a sua vida. E quem pôs ele na cruz fala, o Pai pôs. Como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade de Deus é matar o filho? Não.
A vontade de Deus é salvar tu e a tua casa. A vontade de Deus é salvar essa cidade. A vontade de Deus é salvar esse bairro. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Por isso ele deu o melhor que ele tinha, para que você não vá para o lago de fogo. Abre aí 1 Timóteo 2,4. Deus não precisa provar o amor dele para ninguém. Pode ser que alguém desse o filho para um monte de gente boazinha, mas ele deu o filho dele por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó. Deus tem um desejo. Será que esse desejo é seu também? Hã? O qual deseja? Qual que é o desejo dele? Que alguns, que os predestinados, está escrito aqui? Que os escolhidos, predestinados, todos, é o desejo dele. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, naquela cruz, Jesus já numa dificuldade, uma coroa de espinho, chicote cortou as costas dele, prego entrou nele. Ainda tem algo pior. Você está achando que o sacrifício é só a cruz? Ele falou, para isso eu vim. Ele sabia o que é a cruz. Mas ele não sabia o que é a separação. Desde que o universo existe, ele e o Pai são um. São quantos? Agora vai virar 2. Você quer ver 2? Abre aí comigo. Abre aí Mateus 27. Mateus 27, 46. Então, de 9 às 3, trevas. Por volta da hora 9, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli. O nome Eli é El, Deus, e Yahvé. Deus meu. Porque meu o quê? O quê? O que é isso? Tuf. Aí ele morreu. Porque senão ele ia ficar naquela cruz até hoje. Porque ele nunca teve o que? Fala, pecado. O meu e o seu pecado mataram ele. E não mataram uma vez só não, tá? Mataram 2. Separaram ele do Pai. E hoje nós temos um Deus, o Filho de Deus, o nosso sumo sacerdote, que entende a nossa labuta, entende a nossa dificuldade, porque naquilo que ele foi provado, naquilo que ele foi testado, hoje ele é apto para socorrer você, hoje ele é apto para arrancar o fardo pesado, hoje ele é apto para salvar tu e a tua casa, hoje ele é apto para libertar você de todo e qualquer pecado. A pessoa acha que Jesus sentou à direita do Pai de graça. Ah, ele é filho de Deus, senta aqui. Adão também era. E Adão levou bomba, pois Jesus passou. Amém? Com nota máxima. E hoje nós temos alguém poderoso para salvar você e a sua casa. Então, quando eu entendo que o salário do meu pecado é o Filho de Deus, não só ser morto, mas ser separado de Deus. E é isso que você vai celebrar aqui hoje. Pastor, vou celebrar aqui o sábado de aleluia, a ressurreição de Jesus. Engano seu de novo. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Você está celebrando algo que você nem sabe. Olha o que você está celebrando aqui, ó. O que você está celebrando? Todas as vezes que vos reunires para comerdes esse pão, ó, e beberdes esse cálice, anuncia a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, está escrito aqui? A morte. É o que eu estou fazendo aqui. Estou anunciando para você o quê? Falar a morte. E por que eu estou te anunciando a morte? Porque foi na morte que ele pagou as suas dívidas. Você sai daqui carregando pecado se você quiser. Hoje, lance sobre ele a sua ansiedade, lance os seus pecados, peça perdão que ele vai te perdoar. Anuncia para o diabo, minha conta está paga.
Ali, ó. O que quer te prender? Fala, minha conta foi paga na cruz, eu não te devo nada. Ele pagou o preço do meu. Então, lá no Antigo Testamento, tinha pecado que era com flor de farinha que você pagava. Não, a flor de farinha era para adoração. Tinha pecado que era rola, tinha pecado que era cabrito, tinha pecado que era cordeiro, tinha pecado que era boi, tinha pecado que era novilho, mas tinha um pecado que o cara morria mesmo, pagava com a vida. Abre comigo Deuteronômio, capítulo 7. É isso mesmo. Tinha pecado lá, que não tinha jeito. Não adiantava o cabrito. É 17:7, Deuteronômio. Pode colocar do 6 em diante. Há pecado ali, adultério, morte por apedrejamento. Feitiçaria, morte por apedrejamento. Usar o nome do Senhor, blasfemar o nome de Deus, morte por apedrejamento. E como é que a pessoa era morta? Presta atenção. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Continua. As mãos das testemunhas serão a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal. Como que era eliminado então? Eu vi 2 testemunhas, eu vi esse moço aí na macumba, cultuando outros deuses. É mesmo? Pega ele aí. Você viu? Então você vai jogar pedra nele. Os 2 que viram. E todo mundo aqui depois manda pedra nele para ficar um monturo e eliminar o mal do meio de Israel. E por que hoje não é feito isso mais, hein? Você sabe, não? Não corta mais garganta de cabrito. E nem alguém apedreja o outro porque pecou, blasfemou. Não existe isso. Mas aqui está escrito. E quem será que escreveu, hein? Será que isso aqui é Moisés que escreveu? Ou será que é Deus que escreveu? Abre comigo Deuteronômio 31:18. Abre aí comigo. É isso? Isso é Deuteronômio 31:18? Espera aí. O cara caduca de vez em quando, né? Deixa eu pegar aqui. Vou abrir minha mente. Deuteronômio 31:10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, eu perdi. Perdi, depois eu acho. Êxodo, não é Deuteronômio, não. Caduquice. 31:18. Quem escreveu essa lei, olha lá. Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testamento. Tábuas escritas pelo quê? A única parte da Bíblia que Deus escreveu. O resto, tudo inspirado pelo Espírito. Mas quem ditou para Moisés falar assim, põe aí na lei, que se um homem for pego no adultério e uma mulher, vai ser morto os 2, tá? Por apedrejamento. Quem é que falou para ele? Quem é que ditou o Gênesis para Moisés? Quem é que falou para Moisés, da vida de Moisés, se ele nem tinha nascido? Abre comigo Atos, capítulo 6. Vou pegar aqui o versículo. Atos 6. Atos 7, desculpa, 53. Atos 7, 53. Vós que recebeste a lei por um ministério de quem?
Ou é escrita pelo dedo de Deus, ou anjo ditou. Escreve aí, ó. Se alguém tiver em adultério, for pego em flagrante, é para matar apedrejado. Nossa, que coisa. Já pensou isso sendo aplicado hoje, hein? Tanto de monturo de pedra que ia ter por aí. Já pensou um monte de monturo de pedra, de gente morta, se essa lei estivesse valendo? E ela está valendo? E se eu te falar que ela está valendo? Misericórdia, você surtou, pastor? Está valendo. A lei do Senhor está valendo. Pastor, eu estou debaixo da graça de Deus. Eu também estou. Você sabe onde que a graça de Deus foi derramada? A Jesus, no Novo Testamento, derramou a graça de Deus. É mesmo? Abre comigo Gênesis 6:8. A graça de Jesus, não. A graça de Deus está na Bíblia toda, tá? Tá ouvindo ou não? Noé achou o quê? Está escrito aí na sua Bíblia. Agora, Jesus anulou a lei. Hoje você pode fazer o que você quiser, que está tudo bem. É isso que a Bíblia diz? Você pode fazer o que você quiser. E se eu te falar que ele apertou o que já era difícil? O que você acha disso? Exemplo. Viu o que está escrito na lei? Não adulterará. Mas Jesus falou, se você olhar por uma mulher e desejar no coração, você cometeu adultério. E hoje, infelizmente, no meio da igreja, tem muitas pessoas que vão ser julgadas como assassino. Por quê, pastor? Abre aí 1 João, capítulo 3, verso 15. Às vezes você não perdoa as pessoas. Às vezes você tem 3,15. Às vezes você tem ódio no seu coração. Você ainda não fez as pazes. Pois eu te digo, vá lá primeiro, faça as pazes, depois você toma a ceia, tá? Ó, todo aquele que odeia ao seu irmão é o quê? Pastor, eu achei que a lei só estava no antigo e a graça no novo. Se eu te falar que não. Que uma pessoa que tiver ódio hoje no coração, se morrer, vai ser julgado como um homicida. Mas você veio aqui para saber o que Jesus fez por você. Porque o preço do pecado é o quê? Eu já odiei alguém? Já. Mas não estou odiando ninguém mais. Amém? Já tive raiva? Já. Já irou? A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Antes de dormir, vai lá e faz as pazes. Está ouvindo? Irai-vos e não. Mas e aí? Vamos ver uma história de uma mulher para a gente ceiar. E essa mulher, ela estava numa sinuca de bico, como diz aí. Porque ela foi pega em flagrante adultério. Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Né? Qual lei que está valendo? Qual? Morte por quê? Abre comigo, João 8, vamos ver. Verso 3, João 8, 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi pega em flagrante, o quê? Adultério. O que ele tinha que falar, hein? Pedreja. Não está na lei? Sim ou não? Se Jesus não apedrejasse ela, ele estaria transgredindo estaria pecando, sim ou não? Então, aí, ó. Se é Jesus, essa mulher está aí. Foi pega em flagrante. Mas cadê o homem? Mas isso não exime ela de ser apedrejada, não. Parece que o homem correu e largou ela na míngua, sim ou não? Se foi pego em flagrante, pegou ela com o homem, sim ou não? Cadê o homem? Aí você fala, então anulou a lei? Morre o adúltero e a adúltera. Abre comigo Levítico capítulo 10. Hoje você vai sair daqui sabendo o que Jesus fez por você. Levítico 20, verso 10. Abre aí. 20, verso 10. Levítico 20. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo,
será morto o adúltero e há o quê? Qual que é a morte mesmo? Fala, apedrejamento. Quem é que joga pedra? Primeiro, as testemunhas. Não pode matar ninguém sem duas ou três, o quê? E se a testemunha mentiu e eles descobrir, tira e morre as testemunhas. Sabia que é assim? Fez perjúrio, falou mentira, você tomava o lugar da pessoa e era apedrejado. Então o cara, pegaram a mulher em flagrante, tem alguma dúvida? Se é flagrante, todo mundo. Vamos continuar. Verso 7, João 8, 7. Como eles estavam insistindo na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós nunca transgrediu a lei. O que é estar sem pecado? Nunca transgrediu a lei do meu Deus, apedreja. Eu fico pensando, ele com aquilo. Mas eu pulei o verso 6, vamos voltar no verso 6. Isso diziam, tentando para terem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Escrevia o quê, hein? Escrevia algo que acusou a consciência daqueles homens. Porque eles largaram a pedra. O que eles escreviam no chão? Que aquelas pessoas foram largando as pedras. Eu te falo, os 10 mandamentos. Ele estava escrevendo o que ele já tinha escrito lá atrás, nas tábuas da lei. E eles olharam e falaram: meu Deus, menti, então não posso julgar. Ah, não sei o quê, não posso julgar. Não posso julgar. E foram largando as pedras. Você fala: que bênção, pastor. A mulher agora está livre, olha que maravilha. Será que está mesmo? Vamos continuar. Então, no verso 7, ele fala: aquele que dentre vós nunca transgrediu a lei, joga pedra. Eu acabei de escrever aí para você no chão. Você está lendo aí? Você nunca transgrediu isso aí, não? Pode apedrejar ela. No verso 8, tornando-se a inclinar, continuava a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusado pela própria, o quê? Quando ele leu lá, acusou quem? A consciência. Foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava. Pastor, que maravilha, acabou o problema. Será que acabou mesmo? E por que os mais velhos primeiro? Porque supõe-se que quanto mais velho, mais vezes transgrediu a lei. Foram largando primeiro e até acabou. Vamos ver Jesus com aquela mulher. Verso 10. Erguendo Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Como que ele anulou uma lei obrigatória de apedrejar aquela mulher? Você pode falar: pastor, o julgamento agora ficou furado. Não tem mais testemunha. Não tem mais ninguém. Será que não? Será que ficou mesmo sem testemunha? Porque a lei diz que tem que ter duas ou... Vamos continuar lendo o texto, porque o texto é interessante. Verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetivaram os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo. Logo o teu testemunho não é verdadeiro. Você é sozinho. Seu testemunho não vale para nós, tem que ter 2 ou quantos? Respondeu Jesus e disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só. É ele quem? E o Pai. Quantas testemunhas? Quem viu aquela mulher adulterar? Fala: 2 viram. E aí? 2 viram aquela mulher no adultério, o pai e o filho.
Ela tinha que ser apedrejada? Tinha. E por que ela não foi? Hein? Por que ele falou, vai no peques mais, vai. Vai lá e não peques mais. Você tinha que morrer apedrejada, minha filha, mas agora você vai e não peques mais. Faz de conta que eu devo ao pastor Celso 10 mil reais. Misericórdia, grana, hein? Estou com a conta. Misericórdia. Aí chega aqui o irmão aqui, ó, nunca me viu na vida. Olha para mim e fala, não, o cara está devendo 10 mil. Compadece de mim. Mesmo sabendo que eu peguei esses 10 mil, torrei tudo na farra. Beberrão. Mas ele olha para mim com olhos de misericórdia. Ele chega lá e paga o pastor Celso. Eu estou livre da minha dívida? Sim ou não? Tô, acabou de pagar, ué. Tô ou não tô? Ele pagou a minha dívida. Pagou. Eu estou livre. Você sabe o que Jesus falou para aquela mulher? Quando ele disse, vai, não peques mais. Eu vou ser apedrejado no seu lugar. Eu vou pagar a sua conta. Pode ir. Você sabia que ele fez isso por você? Não. Eu vou pagar. Eu tenho poder para perdoar pecado. Porque eu vou pagar a sua dívida. Você entendeu o que é graça agora ou não? Você merecia ser crucificado, apedrejado, trucidado. Mas ele falou, eu vou ser o seu lugar. A sua dívida é impagável, porque o preço do pecado é a morte. Qualquer outro ser humano não tem condição de pagar a sua dívida. Então Deus envia o Filho dele sem pecado para pagar a nossa dívida. E ele falou, lembra disso hoje, ó. Lembra aqui, ó. Vai e não peques mais. Fala para o irmão, vai e não peques mais. Abre comigo 1 Pedro 1,18. Aquela mulher experimentou a graça, tá? E a graça não tem lei, não. Tem lei, sim. Porque a lei foi aplicada nele. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, dinheiro, que você foi resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Continua. Mas pelo precioso, fala, sangue de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Se você sair daqui hoje carregando acusação de pecado, é porque você quer sair daqui sendo acusado. Porque ele perdoa os seus pecados. Se você confessar e abandonar, você vai receber remissão de pecado. O que eu faço, pastor? Abre aí Gálatas 3,13. Você sabe o que é um resgate? É quando alguém sequestra alguém e pede dinheiro para libertar, para não matar ele, né? Ele pagou seu resgate. Fala, os salários que era seu, a morte, ele pagou. Cristo nos resgatou da maldição, o lago de fogo, a segunda morte, a morte eterna. Ele nos resgatou, fazendo-se ele mesmo maldição no meu e no seu lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Hoje é dia de você olhar para a cruz e lançar sobre ele. Amém? É para isso que ele veio. Olha que coisa. Para purificar os seus pecados. Para te libertar de um império que tem escravizado crentes de novo. Crentes estão colocando o pé na corrente e deixando o diabo puxar, escravizar eles de novo. Crentes voltando a beber, crentes voltando para o mundo, crentes praticando imoralidade, crentes abandonando a Deus e se apegando a uma religião, a um costume, a uma igreja, a uma denominação, pois somente Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus.
Abre aí Atos 4:12, eu já estou encerrando para a gente fazer a ceia. Não tem salvação em nenhum outro, não adianta. Ah, eu vou para a sala VIP da Igreja Preta, eu vou ser salvo. Não vai, não. Eu vou para a quadrilha gospel, eu também vou ser salvo. Vai também, não. O caminho de Deus é estreito, apertado, é de santidade. E Deus ama que se obedeça a sua palavra. E se você não dá conta, fala para ele hoje, não dou conta, me ajuda, que ele vai te ajudar e vai perdoar os seus pecados. Amém? Olha lá, ó. Embaixo do céu, você pode chamar o pastor fulano, beltrano, ciclano, o cantor gospel que você quiser. Não adianta. Somente Jesus Cristo salva. Vamos orar então? Vamos orar. Aquela mulher estava desesperada, ia ser apedrejada. Desesperada. Hoje, no nosso meio e no mundo, há pessoas desesperadas. Porque o diabo já dominou a mente deles. Já dominou a vida deles, o casamento deles. Pois eu quero te dizer que seu libertador vive. Amém? Jesus não libertava, não. Ele continua libertando. Jesus não salvava, não. Ele continua salvando. Jesus não abençoava, não. Ele continua abençoando. Tem alguém aqui nessa manhã que precisa entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Se tiver, eu vou orar com você. Ou tem alguém aqui nessa manhã que precisa retornar os caminhos do Senhor? Ele te chama de volta. Deus não tem prazer em matar ninguém, nem mandar ninguém para o lago de fogo. Eu falo que a pessoa que pula lá dentro, porque Jesus está aqui para te livrar. Amém? Para te perdoar, para te abençoar, para tirar o fardo pesado, para te libertar. Tem alguém aqui nessa manhã? Se tem, levanta sua mão que eu vou orar com você. Pastor, eu preciso retornar para Jesus. Pastor, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Tem não? Dá uma salva de palmas para o Senhor, então. Pode assentar no seu lugar. Chama os diáconos aqui, por favor. Senhor, nós te apresentamos esses elementos. Como o Senhor ordenou que a gente fizesse, como um memorial para lembrar da tua morte, para lembrar do preço pago, para lembrar que nós não somos mais escravos de ninguém, para lembrar que o Senhor morreu, mas vive e reina. Nós apresentamos esses elementos para o Senhor. Que seja, Senhor, motivo de reflexão na nossa vida, no nosso corpo, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Quebra o uso rotineiro desses elementos. Traz a nossa consciência que foi dado a sua vida ali naquela cruz, para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e
que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Há mais de 2000 anos atrás, dentro de um cenáculo, Jesus juntou ali seus discípulos. 12. Em um deles entrou o diabo, Judas, e ele foi trair Jesus. E ele pegou um pão no meio daqueles discípulos e falou: esse é o meu corpo que é dado por vós. E ele abençoou esse pão. Essa bênção ela é dada em Israel até hoje. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzlech min haaretz. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, que nos abençoaste dando o pão na terra. E ele pegou esse pão e partiu e falou: isso aqui é o meu corpo. Será que Jesus hoje quer que eu coma um pedaço de pão e é tudo isso? Isso aqui é o corpo dele? Falou Pedro, Tiago e João: isso aqui é o meu corpo. Do mesmo jeito que eu estou me partindo, se parta também. Do mesmo jeito que eu sou bênção na vida de vocês, sejam vocês bênção na vida de uns e dos outros. Façam isso. Não é só comer um pedaço de pão, é refletir a minha imagem, é ser um cristão genuíno. Em 1 João 3,16 fala que não há prova de amor maior do que essa, de alguém dar vida pelo seu irmão. Ousa algum de vós ter recurso desse mundo, ver o irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração? Como pode estar nessa pessoa o amor de Deus? Não nos amemos simplesmente de palavra e de língua, mas de atitude. Examine você, a você mesmo agora. Se você precisa pedir perdão, peça. Se você não dá conta de abandonar o pecado, fala para ele: eu não dou conta, mas eu quero. Ele vai te ajudar. Coma do pão, coma. Semelhantemente, depois de ceiar, pegou um cálice. Falou: esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue por amor de vós. E ele também abençoou: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos abençoaste dando fruto da videira. Falou: esse é o meu sangue. Faça isso. Lembra da minha morte quando você tomar esse cálice. Porque esse cálice, quando você bebe ele, eu estou fundido em você, eu tenho uma aliança com você, eu sou um com você, eu vou guiar os seus passos até o último dia da sua vida. Faça isso em memória de mim. Aleluia. Falta um ato ainda. Qual o ato que falta? Põe aí 1 Coríntios 11, 26. Você acabou de comer o pão e beber do cálice. Está na hora de anunciar a morte. É isso que ele está mandando? Até que ele volte. Jesus já voltou? Fala: ainda não. Toda vez que tiver ceia, eu tenho que anunciar o quê? Para quem que você está anunciando? Para mim que tu é. Eu já sei que ele morreu. Às vezes você acha que está anunciando a morte dele para ele. Ele também já sabe que morreu. Para Deus,
Deus também sabe. Mas tem um que todo mês tem que lembrar da morte que Jesus morreu. É aquele que te põe fardo, aquele que te escraviza, aquele que tira a sua paz. Você vai falar para ele que sua conta está paga, viu? Quando eu anuncio a morte de Jesus, eu estou falando para os principados, potestades, demônios, que a minha conta está o quê? Fala. Para encerrar, põe para mim Hebreus capítulo 2, verso 14. Não, 14. Hebreus 2, 14. Você é filho de Deus? Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, fala, da ceia. Ele igualmente participou para que por sua vida, está escrito aqui? Por sua o quê? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Continua. E livrasse você, ó, que tinha pavor da morte e era escravo disso. Ele livrou você por toda a vida. Então fala comigo, eu anuncio a morte do meu Senhor até que ele venha. Glória a Deus, aleluia! Eu sou livre. Eu sou